A Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá, amigos ouvintes da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui para entrar no seu lar via ondas artesianas ou pela internet, para apresentar mais um Encontro DX, programa de número 1549. Eu sou o Cassiano Alves Macedo e vamos trazer para você notícias e informações sobre o mundo do rádio. Hoje vamos apresentar a última parte do tema O Rádio Português, ou o Rádio em Portugal, como me corrigiu aqui o Mr. Kilohertz. E no arquivo do rádio vamos trazer a última crônica de Bush House, na voz de Ivan Lessa, do antigo serviço brasileiro da BBC. O que você sabe sobre Bush House no mundo do rádio? Se você não sabe, fique ligado aqui no Encontro DX. Mundo DX. Mundo DX. Em um dos programas anteriores, mencionamos a emissora portuguesa CT1AA, Rádio Lisboa, que foi uma emissora muito importante na radiodifusão portuguesa e teve como fundador Abílio Nunes dos Santos. Essa emissora foi a primeira estação com funcionários atuando de modo profissional, usando linha telefônica e um estúdio de qualidade para a época. Com o surgimento da emissora nacional em 1935, o posto emissor da CT1AA encerra suas emissões com destino à África, nessa altura já com um grande leque de ouvintes nessa colônia. O seu emissor de onda curta destinava-se às emissões para as colônias ultramarinas, América e Europa, ou seja, era uma transmissão destinada ao exterior. O indicativo em 1927 era CT1AA Rádio Colonial. A Igreja Católica, por sua vez, em Portugal, também atenta à comunicação. Isso em 1937, com a criação da sua própria emissora, a Rádio Renascença, cujos fundos iniciais foram angariados junto de fiéis de todo o país. Mesmo com o aparecimento de grandes estações na década de 40 do século XX, ainda existia em Portugal emissoras que funcionavam de um modo amador. Porém, emissoras como a Rádio Porto, na cidade do mesmo nome, Rádio Luz em Lisboa, entre outras, já apresentavam uma programação de qualidade, incluindo radionovelas do teatro português. Apesar das disputas, as emissoras mantinham uma grande unidade entre elas. Dessa forma, combinava-se os horários da emissão entre todas elas, geralmente das 14 até a 0 hora. Desde então, até os dias de hoje, o rádio português evoluiu bastante e Portugal tem um grande número de emissoras de rádio transmitindo excelentes programas. Com o fim da ditadura de Salazar em 1974, a famosa Revolução dos Cravos, em dezembro de 1975 é criado a EPR, Empresa Pública de Radiodifusão, que concentra todas as estações. De certa forma, toda a radiodifusão se torna estatal em Portugal, como em vários países da Europa naquele período. Em 1976, a nova empresa pública de radiodifusão adota o nome de Radiodifusão Portuguesa, ficando depositária da obrigação de prestar um serviço público de rádio à população. A RDP, Radiodifusão de Portugal, foi a sucessora da emissora nacional portuguesa. A empresa organiza-se em 4 canais nacionais e 3 regionais para o continente e 2 regionais para as ilhas da Madeira e Açores, mantendo as emissões internacionais em ondas curtas, conhecida pelos amantes das ondas curtas como RDP Internacional. Em 1979, procede-se a uma profunda reorganização interna, resultando na criação da Rádio Comercial em Portugal, mas mantendo a RDP como uma empresa pública de radiodifusão. A RTP, que é a Radiodifusão Portuguesa, e a RDP, Radiodifusão Portuguesa, são emissoras financiadas pelos contribuintes portugueses, uma espécie de imposto específico para a emissora de rádio e TV do Estado. No Brasil, a Lei 11.652 de 2008 tentou criar também algo similar, que foi a Empresa Brasileira de Comunicação, EBC, reunindo as emissoras de rádio e TV do governo federal em uma só organização, mas com o objetivo de criar uma rede nacional de comunicação pública.
Mas esse é um assunto que fica para um dos próximos programas. Um comentário apenas para encerrar. A Rádio Renascença que falamos há pouco chegou a transmitir em ondas curtas para o Brasil, isso na década de 80 do século passado. Agora ela só transmite em FM, mas tem uma abrangência muito grande em Portugal. Outro detalhe é que em Portugal há emissoras, como podemos dizer, Miss Correct diz aqui, são emissoras com a pegada das FM brasileiras, né? E muitos radialistas brasileiros estão atuando em Portugal, principalmente no Porto, que muita gente gosta do tipo de rádio brasileiro, né? A maneira de se expressar dos nossos comunicadores, né? Mas em outra oportunidade iremos falar mais um pouco da RDP Internacional, aqui no Encontro DX, falando do rádio em Portugal. E para um pouco mais sobre alguns assuntos da atualidade do mundo do DXismo do rádio, eu vou chamar a participação dos meus amigos de várias partes do Brasil que estão aqui comigo todos os sábados, começando com o DX Clube do Brasil. Um abraço aos prezados radioescutas e DXistas que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX. Aqui é Célio Romais, falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora passo a relatar algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Acesse www.ondascurtas.com e saiba mais informações sobre nossas atividades. Frequência ao Dia é um programa DXista produzido e apresentado por Dino Blois. Vai ao ar nas segundas e sextas-feiras, às 18 horas na hora oficial de Brasília, pela frequência de 15.825 kHz da emissora norte-americana WWCR, que transmite desde Nashville, no Tennessee. Confira. E a Voz do Vietnã transmite sua programação em espanhol entre 21h30 e 22h, na hora oficial de Brasília em 7.315 kHz. E a NHK Rádio Japão transmite em espanhol em 2 horários, entre 1h e 1h30 na hora oficial de Brasília em 6.195 kHz, entre 6h30 e 7 horas na hora oficial de Brasília pela mesma frequência. E a programação em português da Voz da América, que é radiada com destino aos ouvintes africanos, também pode ser captada aqui no Brasil. Em Brasília, no Distrito Federal, Marcelo Amaro captou a emissora às 14 horas na hora oficial de Brasília em 17.655 kHz. E uma das transmissões em espanhol da Rádio Romênia Internacional vai ao ar entre 20 e 21 horas na hora oficial de Brasília, em 9.700, 9.760, 11.800 e 11.990 kHz. Em Feira de Santana, na Bahia, Jorge Freitas tem monitorado a emissora no canal 9.700 kHz com sinal regular. E o dia 1º de junho marcou o retorno ao ar dos programas em espanhol da Rádio Exterior da Espanha. Durante quase 2 meses, a programação irradiada pela emissora era a mesma da Rádio Nacional da Espanha. Em Terra de Areia, no Rio Grande do Sul, Júlio César Pereira tem acompanhado diariamente a emissora. Ele destaca que durante este tempo, a programação sempre atualizou a situação da Covid-19 na Espanha e no mundo, bem como levou ao ar programas abordando momentos históricos, como a gripe espanhola. No dia 1º de junho, acompanhamos o programa Marca Espanha, apresentado por Ana Rosa Alonso. A apresentadora destacou que o programa retornava ao ar após 2 meses de quarentena, cujo objetivo foi frear a pandemia do coronavírus. O programa vai ao ar de segundas a sextas-feiras, às 18 horas na hora oficial de Brasília. A Rádio Exterior da Espanha pode ser captada facilmente de segundas a sextas-feiras, entre 15 e 22 horas na hora oficial de Brasília, em 11.940 kHz. Ouça um pequeno trecho que gravamos do programa Marca Espanha no dia 1º de junho. Marca Espanha. La imagen de una España global en el mundo. Hola, ¿qué tal? Hace 2 meses y medio que no nos dirigimos a ustedes, un tiempo que todos hemos vivido confinados, tratando de frenar la pandemia de coronavirus, una pesadilla que nunca imaginamos. Hoy retomamos las emisiones de Marca España con un formato diferente, más reducido. Radio Exterior vuelve poco a poco a esta nueva normalidad.
E agora a última informação. A Rádio Rio Mar de Manaus, no Amazonas, voltou a ser ouvida na frequência de 6.160 kHz, na faixa de 49 metros. A emissora foi notada novamente em ondas curtas pelo Francisco Reis, em Uruará, no Pará. De acordo com ele, a Rádio Rio Mar leva ao ar sua programação neste canal entre 7 e 10 horas na hora de Manaus, que é 1 hora a menos em relação à hora oficial de Brasília. No último dia 30 de maio, o Francisco gravou parte da programação da emissora. Ela não anuncia sua frequência de ondas curtas, apenas informa que transmite em frequência modulada. Ouçam a gravação e boas escutas a todos. Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Neste programa, iremos apresentar partes que selecionamos e editamos de uma gravação da transmissão da Rádio Atlântico del Sur, que me foi fornecido por Glauber Gleidson Pérez. A Rádio Atlântico del Sur foi uma rádio que existiu durante a Guerra das Malvinas, de 1982. Transmitia em espanhol, principalmente para as Ilhas Malvinas e a Argentina continental, embora também pudesse ser sintonizada em outros países da região. Foi criada em 13 de maio de 1982 pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, para maximizar o uso do rádio para desmoralizar as tropas argentinas. Para suas transmissões, ela usou um transmissor de ondas curtas da BBC, na ilha de Ascensão, no Oceano Atlântico Sul. Registro que a Argentina também criou uma rádio em inglês para o mesmo objetivo, a Rádio Liberty, enquanto a Rádio Nacional Ilhas Malvinas, da LRA 60, transmitia nas Ilhas Malvinas. Vamos então ouvir a parte 1 do áudio que selecionamos para este programa. 971, Radio Atlántico del Sur. ...971, Radio Atlántico del Sur. Muy buenas noches, estimados oyentes. Radio Atlántico del Sur transmite de las 20 a las 23 horas cada noche en la banda de 9,71 MHz. Radio Atlántico del Sur. Nuestros programas para esta noche comenzarán dentro de unos minutos.
Están sintonizados a 971 Radio Atlántico del Sur. Radio Atlántico del Sur. Muy buenas noches. Sus locutores para hoy, aquí Francisco Marín y aquí José Miguel Antonov. Oye, José Miguel, ¿qué tenemos esta noche? Bien, para esta noche tenemos las noticias, los discos, las crónicas, las dedicaciones y las pausas sentimentales. Y los astros. Radio Atlántico del Sur. Son las 20:05. Hoy, jueves 20 de maio. Até o próximo programa. Boas escutas a todos. Ouvimos a participação do DX Clube do Brasil e eu chamo agora a Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Jovem Pan FM prepara estreias em Passo Fundo, Minas Gerais, Montes Claros, Minas Gerais. Rede já está no ar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A rede Jovem Pan FM, liderada pela Jovem Pan FM 100.9 de São Paulo, está novamente em plena fase de expansão de suas afiliadas. 3 cidades e 2 estados, Passo Fundo e Montes Claros em Minas Gerais e Ourinho, São Paulo, estão confirmadas e preparam últimos detalhes para se integrarem à rede de rádios do formato Jovem Pop Jornalismo. Após um período com programação em caráter experimental, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já opera na rede. Uma das inaugurações prevista para junho é da Jovem Pan FM 95.3 de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A emissora iniciou sua programação de expectativa para a programação da rede no último dia 18 do mês passado. Antes de afiliar a Jovem Pan FM, a emissora abrigou a Rádio Globo no Dial. A estreia como afiliada da Jovem Pan FM ocorreu na segunda-feira, 1º de junho. No próximo dia 8 de junho está prevista a estreia da Jovem Pan FM 106.9 de Passo Fundo, afiliada que será a 4ª emissora da rede no estado do Rio Grande do Sul. A frequência é fruto de um processo de migração à AM/FM. A FM Gaúcha também já era aguardada pelo mercado local após realizar postagens em redes sociais. 2 afiliadas que também entram no ar nas próximas semanas tiveram mudanças nas suas datas de
estreias. A futura Jovem Pan FM 93.5 de Montes Claros tinha a sua estreia prevista para o dia 10 de junho, porém, houve a necessidade de adiar a nova programação para o dia 12. A rede vai atuar em uma das cidades mais populosas do interior do país, com mais de 400 mil habitantes, localizada no norte de Minas Gerais. Por fim, a futura Jovem Pan FM 88.9 de Ourinhos também alterou a sua data de estreia no interior paulista, prevista inicialmente para o dia 1º de julho. A previsão agora é de estreia para o dia 15 de julho, com a data ainda a ser confirmada. Informações do portal tudoradio.com. Morre no Rio de Janeiro, vítima de Covid-19, o radialista Jimmy Hall. Faleceu na última terça-feira, dia 2 de junho, aos 58 anos, o radialista Jimmy Hall. Diagnosticado com Covid-19, ele chegou a ser internado pela primeira vez no início do mês passado, mas apresentou recentemente uma nova recaída e não resistiu. O profissional iniciou sua carreira na televisão e teve passagens por diversas emissoras de rádio, incluindo a Super Rádio Tupi FM 96.5 AM, 1280 e as extintas 98 FM do Rio de Janeiro e 104 FM de Curitiba. Diagnosticado com a Covid-19, o comunicador chegou a ser internado no início de maio no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, na zona norte do Rio de Janeiro. Dias após, ele passou a se recuperar em casa quando teve nova recaída e não resistiu. Jimmy Hall, respeitado e considerado no mundo do rádio como uma referência da voz carioca, faleceu na noite da última terça-feira, dia 2 de junho, aos 58 anos. Jimmy Hall iniciou sua carreira bem jovem como produtor do programa Aqui Agora na TV Tupi. Em 1982, no estado do Paraná, fez parte da equipe de produtores e apresentadores do programa Na Boca do Povo, nas tardes da TV OM, atual CNT. Pela TV Globo, ficou conhecido por apresentar o extinto Globo de Ouro. Ele também teve passagem pela Rede Manchete de televisão. O comunicador carioca entrou para o rádio atuando pela 104 FM, atual Jovem Pan FM 103.9 de Curitiba. Ele também teve passagens pela Antena 1 e depois no Sistema Globo de Rádio na 98 FM. Na Super Rádio Tupi, FM 96.5 e AM 1280, comandou entre 2006 e 2016 o Baú da Tupi. Em nota, a emissora carioca agradeceu a parceria de todos esses anos e lamentou profundamente a morte de Jimmy Hall. As informações são do portal da Super Rádio Tupi. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Ouvimos Jailton Amaral da Associação DX do Brasil e eu chamo agora o último clube que colabora conosco nessa parte do programa, é claro, o DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A KBS World Radio transmite sua programação no idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 11.810 e 9.605 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 11 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação no idioma português das 9 às 9h30 horas UTC em 6.195 kHz para a América do Sul. A Rádio Aparecida transmite sua programação no idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.135, 9.630 e 11.855 kHz. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação no idioma espanhol das 19 às 20 horas UTC em 9.610 e 11.850 kHz para a Espanha, das 21 às 22 horas UTC em 9.620 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil, das 23 às 0 hora UTC em 9.700 e 11.990 kHz para a América do Sul, em 9.760 e 11.800 kHz para a América Central, das 2 às 3 horas UTC em 9.440 e 11.945 kHz para a América do Sul e em 7.375 e 9.700 kHz para a América Central. A Rádio Havana Cuba transmite sua programação em idioma espanhol das 15 às 15h30 horas UTC em 11.760 kHz de segunda a sábado, das 15h30 às 18 horas UTC em 11.760 kHz,
Das 16 às 16h30 horas UTC, em 15.140 kHz, de segunda a sábado. Das 16h30 às 19 horas UTC, em 15.140 kHz. Das 21 às 3 horas UTC, em 11.760 kHz. Das 21 às 4 horas UTC, em 9.535 e 13.740 kHz. Das 21 às 5 horas UTC, em 9.640 e 11.850 kHz. Das 21 às 23 horas UTC, em 15.370 kHz. Das 22 às 0 hora UTC, em 5.040 kHz. Das 23 às 4 horas UTC, em 11.670 kHz. Das 23 às 5 horas UTC, em 11.700 kHz. Das 23 às 0 hora UTC, em 6.000 kHz, de terça a sexta-feira. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação no idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC, em 7.260 e 9.870 kHz para o Caribe e América do Sul. Das 16h30 às 17h30 horas UTC, em 11.930 kHz para o sul da Europa. A RAI Argentina ao Mundo transmite sua programação no idioma espanhol das 2h30 às 3h30 horas UTC, em 5.800 kHz. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação no idioma espanhol de 1 a 1h30 hora UTC, em 5.800 kHz para a América do Sul. Das 2 às 2h30 horas UTC, em 5.010 kHz para a América Central e Cuba. Das 22 às 22h30 horas UTC, em 7.780 kHz para a Espanha. A World Music Radio transmite sua programação musical sempre aos sábados e domingos em 15.805 kHz, sempre das 7 às 20 horas UTC. A Voz da República Islâmica do Irã transmite sua programação no idioma espanhol das 20h20 a 21h20 horas UTC em 9.665 kHz para o norte da África e sul da Europa. Das 20h20 às 21h20 horas UTC, em 7.375 kHz para a América do Sul e Argentina. Das 23h50 a 1h20 horas UTC, em 7.325 kHz para a América do Sul e Argentina. Das 23h50 às 2h50 horas UTC, em 9.620 kHz para a Europa e América Central. Das 7h20 às 8h20 horas UTC, em 15.440 e 17.815 kHz para o norte da África e sul da Europa. A Rádio Voz do Vietnã transmite sua programação no idioma espanhol de 0h30 a 1h UTC em 7.315 kHz. Das 18 às 18h30 horas UTC, em 7.280 e 9.730 kHz. Das 21 às 21h30 horas UTC, em 7.280 e 9.730 kHz. Mandando alô para os ouvintes que acompanham o programa, Dai TX Camargo, de Poá, no Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Fernandes Vargas, do Rio de Janeiro, Hugo Tim Alves, de Arapoti, no Paraná, e Alfonso Rameta dos Santos Neto, de Montes Claros, Minas Gerais. Forte abraço a todos. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Ouvimos a participação do DX Clube Sem Fronteiras e vamos para o intervalo no Encontro DX e voltamos com o espaço do radioamadorismo com meu amigo Francisco Jackson. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Sejam bem-vindos à Rádio Aparecida. Iniciamos a última parte do programa Encontro DX com a participação do Francisco Jackson
que vem passar informações sobre esse hobby científico que é o radioamadorismo. Boa noite, Francisco Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, radioamador. PY1 PDF. Este é o boletim de notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência, CRAEM, no programa Encontro DX. Vamos às nossas notícias. A Anatel publica instruções para provas online para obtenção do certificado de operador de estação de rádio amador para as classes A e C. A Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, Labre Federal, tem a satisfação de trazer mais uma excelente notícia a todos, especialmente aos que desejam ingressar no radioamadorismo ou progredir de classe. A Anatel publicou no dia 3 de junho de 2020 o procedimento operacional que torna possível a realização de provas online para obtenção do COE classe A e C. Não há previsão para a classe B neste momento. Trata-se da Portaria 792, de 2 de maio de 2020 da Anatel. Esta foi uma das demandas levantadas pela Labre perante a agência nas videoconferências em 6 e 21 de maio, fruto de anseio de muitas pessoas que foram impedidas de prestar estes esclarecimentos por conta da pandemia. No blog do CRAEM, os ouvintes poderão tomar conhecimento de toda essa portaria, né? Nós temos um link lá para o site da Labre Federal. Rádio do Cidadão tem dispensa de autorização para operação. O Rádio do Cidadão, também conhecido como PX, é o serviço de radiocomunicações de uso compartilhado para comunicados entre estações fixas e móveis, realizado por pessoas físicas ou jurídicas, utilizando o espectro de frequência compreendido entre 26,96 MHz e 27,86 MHz. Esse serviço tem como objetivo proporcionar comunicações em radiotelefonia em linguagem clara, de interesse geral ou particular, atender a situações de emergência como catástrofe, incêndio, inundações, epidemias, perturbações da ordem, acidente e outras situações de perigo para a vida, a saúde ou a propriedade, e transmitir sinais de telecomando para dispositivos elétricos. Dispensa de autorização. Caso o interessado opte pela dispensa de autorização, poderá utilizar o serviço do cidadão sem nenhum pagamento de taxa, apenas efetuando um cadastro simples, conforme orientação no site da Anatel. É importante observar que a dispensa de autorização não permite a atribuição de indicativo de chamada, sendo livre a identificação da estação. Pois é, a pessoa entra no site da Anatel, faz um pequeno cadastro, né? E a Anatel autoriza a ele a colocar uma estação de rádio em sua casa sem pagamento de taxas, né? E poderá usar o serviço do Rádio Cidadão. No blog do CRAEM, nós temos uma matéria lá e os links, né, para o site da Anatel que o interessado, né, poderá fazer o seu cadastro lá. Sala de conferência CRAEM no Ecolink. O software Ecolink permite que estações de rádio amador licenciadas se comuniquem através da internet, usando a tecnologia de streaming de áudio. O programa permite que conexões mundiais sejam feitas entre estações de rádio amador
ou de computador para estação, aprimorando bastante os recursos de comunicação do radioamadorismo. Existem mais de 200 mil usuários validados em todo o mundo, em 151 dos 193 países do mundo, com cerca de 6 mil radioamadores online a qualquer momento. A Conferência de Radioamadores em Emergência licenciou uma sala de conferência no Ecolink intitulada Sala CRAEM. Nela, radioamadores brasileiros se reúnem diariamente, sempre a partir das 18 horas, para um bate-papo e também para participar de rodadas que nos traz informações de vários estados brasileiros. Nas quartas-feiras, temos a rodada escoteira Caio Martins, que é apresentada pelo radioamador Jonas, Papa Uniforme 4 RDM, de São João del Rei, Minas Gerais. Convidamos os radioamadores e não radioamadores a participar. Para quem não é radioamador, poderá ouvir a rodada pela internet, na rádio web, no endereço http://py1jp.caster.fm http://py1jp.caster.fm. Bom, amigos, por hoje é só. Desejo a todos um bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Francisco Jackson dos Santos, desde São Gonçalo, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Obrigado, Francisco Jackson. Agora eu vou chamar o nosso especialista em DRM, o meu amigo Francisco Brassini. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 6 de junho de 2020, dando prosseguimento à série Os Benefícios Culturais que a tecnologia traz nos países que desenvolvem o DRM, o Digital Rádio Mundial. A Rádio Nacional da China, fundada em 5 de dezembro de 1949, completou 70 anos no final do ano passado. Também conhecida como Voz da China, tradução literal do mandarim, teve seus primeiros testes relatados na tecnologia Digital Rádio Mundial em meados de dezembro do ano de 2016, realizando diferentes transmissões experimentais com alcance ainda bastante localizado. A emissora, segundo o engenheiro de transmissões Sun Wei, me respondeu através do Twitter que as emissões experimentais da Voz da China possuem como área-alvo o país de proporções continentais chinês, de forma que as transmissões, num primeiro momento, se manteriam apenas para o idioma mandarim, e que no futuro, se for intenção da Rádio Internacional da China, as emissões em DRM poderão se expandir para os demais idiomas, tendo como enfoque inicial os países asiáticos e, por fim, aos demais continentes do mundo, o que até o presente momento não ocorreu. Atualmente, a Rádio Nacional da China possui 11 frequências de transmissões regulares, de segunda a domingo, as quais têm uma potência de 30 kW, ou seja, 30 mil watts de potência, sendo que os parques de transmissões são distribuídos de forma homogênea por todo o território chinês, atualmente num total de 7 em DRM. No Brasil, a Rádio Nacional da China pode ser sintonizada diariamente nas principais frequências a seguir: em 9.655 kHz, DRM, das 5 da manhã às 9 horas no horário de Brasília. 9.870 kHz, DRM, das 7 às 9 horas da manhã no horário de Brasília. No período compreendido entre setembro
e dezembro, já um pouquinho no início de janeiro, é possível de se escutar a Voz da China em frequências mais elevadas, no período noturno, tais como em 13.825 kHz DRM, bem como em 17.770 kHz DRM, das 22 às 6 horas da manhã, no horário de Brasília. O desenvolvimento da tecnologia DRM na China possui suporte de um aplicativo que é disponível para Android e sistema iOS de telefone celular, chamado WeChat. Nesse aplicativo, é possível encontrar a conta oficial do DRM na China, o DRM China, em português, DRM China. Tal newsletter, informativo de notícias, informa eventuais mudanças de frequências, horários de manutenção de frequências, bem como as novidades do desenvolvimento da tecnologia DRM na China e pelo mundo. Embora todas as informações contidas nesta conta oficial estão no idioma chinês, é possível traduzir facilmente com o aplicativo Google Tradutor. A Rádio Nacional da China baseia a sua programação principalmente em noticiários e entrevistas, sob a égide do Partido Comunista Chinês, o qual rege aquele país, com redação central sitiada na capital Pequim, informando os acontecimentos chineses e internacionais através de seus diversos correspondentes, espalhados pelo mundo. Seus intervalos comerciais retratam de forma descontraída o dia a dia da população, bem como dicas sobre saúde, trânsito e demais cuidados diários, como me relatou o rádio escuta chinês sob o codinome ZQ Fan, o qual possui uma grande admiração e realiza o desenvolvimento da tecnologia DRM na China, sendo que a conheceu através do meu canal YouTube Francisco Brassini. Aos domingos pela manhã no Brasil, início da noite na China, a emissora transmite uma seleção musical com músicas populares da China. Cabe ressaltar que a frequência de 6.030 kHz DRM é a frequência que possui maior time de transmissão, das 17 horas e 25 minutos às 15 horas e 25 minutos no horário de Brasília. 10 horas regulares de transmissões da Rádio Nacional da China, além das demais frequências com outros azimutes para o território chinês. No final do ano, a Rádio Voz da China transmite uma canção institucional da emissora chamada Minha Terra Querida, com grande cunho nacionalista, reforçando os valores daquela cultura, bem como a importância da Rádio Voz da China. Vamos escutar um trecho da escuta realizada em dezembro de 2019, em Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasil, às 22 horas e 30 minutos no horário de Brasília, a mais de 16 mil quilômetros de distância da cidade de Urumqi, local de transmissão da emissora da China. A empresa fabricante de receptores chinesa Gospel Digital Radio tem vendido nos anos de 2019 e 2020, através de seu Facebook, o receptor Gospel GR216,
o qual possui a capacidade para o novo codec XHE-AAC, que vem sendo testado em 13.440 kHz DRM em diversos horários de forma irregular pela Rádio Voz da China, desde o dia 29 de maio de 2020. A empresa também pretende lançar no segundo semestre o receptor GR224BP, que possui uma grande sensibilidade em sua antena telescópica, bem como autonomia para funcionamento apenas com bateria, conforme relatado no Facebook Gospel Digital Radio. O desenvolvimento desse receptor é realizado pelo engenheiro H.C. Liu, que também projetou o receptor Uniwave de Wave 100 em 2009. Tive a oportunidade de conhecer H.C. Liu em setembro de 2019, na Conferência Tecnológica RAI, em Amsterdã, Holanda, sendo um grande visionário para o desenvolvimento de novos receptores da tecnologia DRM. Bem, amigos, estas foram as informações sobre o desenvolvimento da tecnologia DRM e sua repercussão cultural na China. De Brasília, Francisco Brassini, do canal YouTube e Twitter. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Ouvimos a participação de Francisco Brassini falando sobre o DRM, Digital Rádio Mundial. Arquivo do Rádio. Bush House é um prédio londrino muito bonito, construído e financiado pelo industrial americano de nome Irving Bush. Considerado na época como um dos prédios mais caros do mundo, ficou pronto em 1935 e sua construção durou 10 anos. Durante 70 anos, o prédio foi a sede do Serviço Mundial da BBC de Londres, isso de 1941 a 2012. Em 1944, na Segunda Guerra Mundial, Bush House sofreu danos externos por uma bomba voadora V1. A BBC tinha um contrato de arrendamento e ele terminou em 2012, e agora o prédio é uma universidade. Hoje trazemos aqui a última crônica de Bush House, texto e voz do escritor e cronista Ivan Lessa, que fez parte do serviço brasileiro da BBC de Londres durante mais de 30 anos. E ele fala sobre esse memorável prédio para nós que curtimos a BBC de Londres, quando ela transmitia em português para o Brasil. Vamos lá então ouvir. A disputa era muda e idiota. Eu tenho mais inglês que você. Feito criança com figurinha ou bola de gude. Aclimatados a Londres, surgiu o problema de o que fazer da vida fora da BBC. Fim dos anos 60 e a cidade ainda swingava. A revista Time, que originara a Swing em London, era agora ignorada nas bancas de jornais. Americana demais. O Vietnã se espalhara pelo mundo e estávamos todos em guerra. Um programa era dar uma chegada a Grosvenor Square nos fins de semana e ver os manifestantes contra as forças do imperialismo entrarem em choque com os lacaios do capitalismo, ou seja, a polícia. Teatro quente quase pelando. Saísse de Bush House, atravessava-se a ponte de Waterloo, no caminho relembrando Robert Taylor e Vivian Leigh, e estava-se no Old Vic, onde a companhia do National Theatre, com Laurence Olivier, já doente, mas sempre um sublime canastrão, dominava tudo com A Dança da Morte de Strindberg, numa semana, ou Eugene O'Neill, na outra. O cinema era barato, podia-se fumar cigarrinhos comuns, é claro, e tomar lanjada morna. Discutia-se depois na cantina Easy Rider e os psicodelismos do desenho animado O Submarino Amarelo. Seria ou não uma referência nembutal? Saindo de Bush House, logo adiante, numa ruazinha que ia dar no Tâmisa, ficava o clube da BBC. Lá, encerrado o trabalho, tomava-se a cerveja amarga inglesa, puxava-se papo com os companheiros das diversas sessões, com preferência dada aos ingleses. Havia, dá para se dizer, uma espécie de mercado paralelo de conhecidos, possíveis amigos e namoradas. O jogo das figurinhas continuava, só que em nível mais baixo. 3 membros de qualquer seção africana valiam um inglês de boa cepa.
Nossos irmãos hispano-americanos, 5 poderiam ser trocados por um inglês meio bobo ligeiramente alcoólatra. Lembranças das velhas Copas Roca dos campeonatos sul-americanos. Show de bola mesmo, lavagem histórica, era a conquista amorosa de uma tcheca ou, um pouquinho mais abaixo, irlandesa. Tristes, tristes, tristes eram as festinhas de noite. Tudo bem, os anfitriões podiam ser ingleses que achavam, sabe-se lá por quê, uma certa graça nos latino-americanos. A essas festinhas levava-se entusiasmo e uma garrafa de vinho vagabundo. Passavam-se quase todas numa cozinha mínima, logo se ficava alto e o banheiro estava sempre ocupado por um cidadão festivo, vomitando a alma, enquanto no hi-fi os Beatles berravam que o amor era a única coisa que se precisava. No dia seguinte, quem não for à reunião ouvia um relato de fazer qualquer um babar de inveja. Quando aparecia em visita um amigo do Brasil, ele era escondido e mantido à distância de Bush House como se procurado pelo DOPS. Ninguém queria, pelo menos naquele momento, um brasileiro a mais em suas vidas. A caça ao estrangeiro, a caça pelo estrangeiro, processava-se em todas as frentes. Ser estrangeiro na época era, conforme se dizia, uma boa. Ouvimos um material Crônicas de Bush House na voz do escritor Ivan Lessa, já falecido. Encontro DX. Contato. Eu começo aqui com um e-mail que vem assim: prezada equipe do programa Encontro DX, voltado para os radioescutas, boa noite. Venho solicitar a confirmação de escuta do programa Encontro DX, realizado no dia 9 de maio de 2020, das 19 às 20 horas, na frequência de 104.3 pela Rádio Aparecida FM. E ele cita aqui que ele escutou também aquele material que nós colocamos antigo, né, sobre a Loteria Esportiva Tupi. Nosso ouvinte de São José dos Campos é o André Luiz de Toledo. Então, André Luiz de Toledo, muito obrigado. Aguarde um pouco a gente poder ir ao correio. Sabe como é que estamos, momento difícil aí para ir ao correio, né? Mas em breve você recebe o seu cartão QSL. Um grande abraço então para o André Luiz de Toledo, aqui de pertinho de São José dos Campos. A próxima comunicação, o próximo contato que eu tenho aqui, ele vem em idioma espanhol, vem lá do Uruguai. Diz assim: olá amigos, pelo presente envio informe de recepção da emissora no dia 18 de abril. Espero que seja confirmado com a tarjeta QSL do Destes Clubes Sem Fronteiras e também da Rádio Aparecida, porque o nosso amigo Antônio Avelino está com a promoção. Você escuta um programa e recebe 2 QSL, né? Diz o Luiz Cláudio aqui. O Luiz Cláudio diz para o Luiz Cláudio por 1.600 kHz. São 2 QSLs. O da Rádio Aparecida e do Destes Clubes Sem Fronteira, né? Ele diz assim: eu não compreendo muito português, mas é possível entender o conteúdo do programa, que é DXistas e tal. Ele ouviu dia 18 de abril, às 22 horas no Uruguai, em 9.630 kHz. O código SIMPO dele, ele deu a nota 3. E ele disse que conseguiu captar até com uma certa facilidade a Rádio Aparecida, que é o cartão QSL. E o nosso ouvinte é Héctor Gregório Goicoechea, de La Barreja, Pão de Açúcar, Maldonado. É uma cidade de Maldonado, lá no Uruguai. Então, um grande abraço ao nosso ouvinte, muito obrigado. E é muito legal essa promoção aí que o Antônio Avelino está fazendo, né? As pessoas recebem o cartão QSL da Rádio Aparecida e recebem um cartão também do DX Clube Sem Fronteiras. Eu lembro a todos que o nosso contato é Caixa Postal número 2, 12.570, 970, Aparecida, São Paulo, Brasil, ou então encontrodx@gmail.com. O Encontro DX chega ao fim nesta noite de sábado. A produção e apresentação foi de Cassiano Alves Macedo. Na montagem final dos trabalhos e corrigindo todos os meus erros, o meu amigo Luiz Cláudio. Direção-geral dos padres Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. De volta no próximo sábado às 7 da noite.